Uma pesquisa Genial Quest divulgada nesse domingo traz cenários de segundo turno da corrida à presidência da República. O levantamento mostra que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, recuperou terreno entre eleitores do sexo masculino numa eventual disputa com o presidente Lula. Vamos aos números. Nas pesquisas de abril e maio, Flávio aparecia com 47%. Oscilou para 44% em junho, caiu para 40% em julho e agora em agosto voltou ao patamar de 44%. Já o presidente Lula somou 39% nos levantamentos de abril e maio. Passou para 41% em junho e para 44% em julho. Na pesquisa atual, ele está com 40%. Já entre as mulheres, Lula aparecia com 42% em abril, passou para 45% em maio e manteve 47% em junho, julho e agosto. Flávio Bolsonaro tinha 37% em abril, passou para 36% em maio, 33% em junho, subiu para 34% em julho e agora soma 35%. Em um outro recorte, a pesquisa Genial Quest mostra que Flávio Bolsonaro lidera a corrida no segundo turno contra Lula no Sul. No Nordeste, o presidente aparece à frente e nas demais regiões os dois estão empatados. Vamos ver. Lula aparece com 64% das intenções de voto dos eleitores do Nordeste contra 25% de Flávio. Na região Sul, Flávio soma 56% contra 29% de Lula. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, Flávio Bolsonaro registra 44% das intenções de voto contra 40% de Lula em um cenário de empate técnico. No Sudeste, também há empate técnico com Flávio numericamente à frente, 40% contra 38%. Entre os eleitores mais escolarizados, a vantagem do senador Flávio Bolsonaro sobre o presidente Lula cresceu no eventual segundo turno entre eles. Vamos então aos números. Entre os eleitores que possuem ensino médio, Flávio passou de 40% em julho para 44% em agosto. Lula manteve o patamar de 39% nas duas pesquisas. Já entre os eleitores com nível superior, Flávio passou de 44% em julho para 46% em agosto. O presidente Lula caiu de 40% na pesquisa de julho para 34% em agosto. A pesquisa Genial Quest também analisou as intenções de voto entre os eleitores que não recebem o Bolsa Família. Flávio Bolsonaro cresceu desde a última pesquisa e superou Lula em um eventual segundo turno. Vamos mostrar aqui os números. Flávio tinha 40% em junho de 2026, foi para 39% em julho e agora está em 42%. Já o presidente Lula tinha 41%, foi para 42% em julho e agora está em 39%. Os que responderam que não vão votar eram 15% nos levantamentos de junho e julho e foram para 14% em agosto. E os indecisos eram 4% e agora estão em 5%. Agora vamos às intenções de voto entre os evangélicos. Flávio caiu 5 pontos percentuais em um eventual segundo turno contra Lula, mas continua liderando a disputa. Em junho de 2026, Flávio tinha 52% nas intenções de voto. Foi para 53% em julho e agora está em 48%. Já Lula tinha 31% em junho e julho de 2026 e agora está em 33%. Os que não vão votar eram 12% em junho e 13% nos dois últimos levantamentos. E os indecisos eram 5%, depois 3% e agora são 6%. O levantamento ouviu 2.004 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Matheus Teixeira com a gente aqui novamente. Matheus, como que a gente pode enxergar então esse cenário dos recortes aí em relação a Lula e Flávio Bolsonaro? Débora, a gente vê números parecidos com o que já haviam sido publicados, mas com algumas oscilações ali que as campanhas já começam a monitorar. Por exemplo, a queda de Flávio Bolsonaro no eleitorado evangélico. Isso ocorre depois daquela rusga que houve do pré-candidato Flávio Bolsonaro com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é uma líder com grande penetração no mundo evangélico. Depois de vai e vem, ela fez um vídeo muito duro
contra Flávio Bolsonaro, ele pediu desculpa, esfriou a situação por mais de um mês, depois eles selaram as pazes novamente, agora estão de bem. Michele Bolsonaro deve ser candidata a senadora no Distrito Federal, no palanque do enteado Flávio Bolsonaro, mas claro que esse ruído, essas notícias sobre uma situação ruim na família podem ter impactado, essa é a avaliação nos bastidores da campanha de Flávio Bolsonaro. Era justamente esse risco que eles viam com essa celeuma entre os dois, que também vai além do próprio voto evangélico, mas também do voto feminino. Michele Bolsonaro, que despontou como uma grande liderança da direita no ambiente feminino e no ambiente masculino também, mas ela tem crescido muito do ponto de vista da popularidade, tanto é que inclusive uma ala do PL chegou a defender que ela pudesse ser a candidata a presidente ou a vice, acabou não prosperando. Ela segue como candidata a senadora e o presidente Lula, por sua vez, também tem que monitorar, porque tem caído num eleitorado histórico, em diversas fatias do eleitorado, e Flávio Bolsonaro cada vez mais próximo dele. Tudo leva a crer que vamos para mais uma eleição muito acirrada e muito polarizada. Débora. Obrigada, meu querido, por todos os destaques.